E aí galera, Banco do Nordeste, tudo beleza? Chegando a hora da prova, né? Então vamos para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre o BNDES/Finame. Vem comigo! Para a gente começar, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a base legal do BNDES/Finame. Bom, ele foi criado primeiramente com o Decreto-Lei 59.170 de 1966, para você ver como faz tempo. E depois ele acabou sendo regularizado, foi ampliado pela Lei 9.531 de 97. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que se a gente está falando de BNDES, Finame, tem base legal, ele vai ser obviamente um crédito subsidiado. E um crédito subsidiado, por sua vez, vai oferecer menores taxas de juros. Ele vai financiar, nesse caso, de 50% ou até 80% do projeto que a empresa vier apresentar para o Finame. Ele tem um prazo de até 24 meses de carência. Isso significa que eu posso pegar o dinheiro emprestado hoje e começar a pagar daqui a 2 anos. Isso para uma empresa que precisa de fluxo de caixa, precisa de fôlego financeiro é muito importante. E juntando isso com um financiamento de 80% e uma taxa de juros reduzida, é muito atrativo. Outra coisa é que o Finame é voltado ao longo prazo, então seus financiamentos têm um prazo máximo de até 120 meses. E como é subsidiado, também tem isenção do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que incide sobre diversos empréstimos e operações financeiras, como seguros, por exemplo. Mas nesse caso aqui é isento porque tem base legal e é subsidiado. E para finalizar, o Finame pode ter a opção de pagamento trimestral e também uma coisa muito importante que tem que ter no mínimo 60% dos componentes nacionais. Porque a gente já vai ver. Bom, partindo para a segunda área do quadro, a gente vai ver que o Decreto-Lei de 59.170 e a Lei 9.531 criaram um troço chamado de FGCP. Não tem nada a ver com Fundo de Garantidor de Crédito, tá? É o Fundo de Garantia e Promoção da Competitividade. Competitividade que a gente está falando de competitividade no mercado externo. E esse fundo é administrado pelo BNDES, que é o nosso Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, que a gente já viu nas aulas anteriores, e vai visar o quê? Garantir recursos para financiar investimentos, mais uma vez, a longo prazo. Tá? O Finame serve para investimento de longo prazo. E o Finame é uma coisa muito louca, porque não tem nada a ver a sigla. Olha só, a sigla Finame significa Agência Especial de Financiamento Industrial. Então não tem como chutar o que significa Finame, tem que saber realmente, porque olha só, Finame é Agência Especial de Financiamento Industrial, beleza? Bom, e para que serve todo esse negócio? Ele tem a finalidade de financiar as micro e pequenas empresas, ou empresas de pequeno porte, são os pequenos empresários. Esse empresário que vai atuar na compra desse equipamento e as empresas médias exportadoras. Destaquei bem aqui, ó, empresas exportadoras ou fabricantes de insumo para exportação. Por exemplo, eu faço alguma coisa para vender para a Bolívia, faço alguma coisa para vender para a Venezuela, para os Estados Unidos, para a Chile, enfim, para qualquer país. Então, eu vou ser uma empresa beneficiada pelo Finame porque eu vou estar fazendo produtos para exportação. Agora, se eu faço insumos para exportação, por exemplo, eu fabrico uma peça que é importante de um ônibus, por exemplo, que vai ser exportado, eu também vou ser beneficiado pelo Finame. E falando em ônibus, olha só, ele vai financiar empresas de pequeno porte ou empresas exportadoras de médio e grande porte e ele vai conceder crédito para diversas áreas. Por exemplo, informática vai beneficiar empresas de pequeno porte que precisa incentivar a indústria nacional, que também, por exemplo, a Positiva é um grande fabricante de computadores nacional. E ele é beneficiado pelo Finame de duas formas. Primeiro, porque ele tem crédito para comprar as máquinas e incentivar, melhorar a produção lá da Positiva e exportar essas máquinas para a América Latina. E também o cliente dele, a empresa de pequeno porte, pode pegar um crédito no Finame para ir lá comprar equipamentos de informática. A gente tem aqui também automação industrial, sistemas industriais, caminhões, ônibus, aeronaves. Eu moro na Serra Gaúcha e aqui é um grande exemplo do ramo de ônibus. Aqui a gente tem 3 grandes empresas que fabricam ônibus e carrocerias. Os ônibus fabricados aqui são vendidos para muitas empresas nacionais. E essas empresas nacionais, os pequenos transportadores, os donos de van escolar, eles compram tudo aqui da nossa região, esse tipo de produto, tá? E o pequeno empresário, aqui ó, as empresas, o tiozinho da van lá, ele pode se beneficiar do Finame para comprar o ônibus. Sabe por quê? É muito louco. Porque essa empresa de ônibus vai visar exportar esses ônibus. Então,
tanto empresas de pequeno porte como a Marco Polo, a Grale, Randon, que são as nossas empresas produtoras desse tipo de produto, também se beneficiam pelo Finame de duas formas diferentes, beleza? Bom, para finalizar aqui essa primeira parte da aula, como todo crédito especial, né, como todo crédito subsidiado pelo governo, o Finame vai visar, obviamente, o aumento da produtividade, o aumento da exportação e também a geração de renda para a população. E outra coisa importante é que o Finame vai financiar desde pequenos valores, até porque a gente está falando aqui de equipamentos de informática, até milhões de reais. Afinal de contas, se a TAM quiser comprar, por exemplo, um avião lá da Embraer, a gente está falando de milhões de reais, né? Eu vou apagar esse quadro aqui rapidão, vou desenhar outro esquema e a gente vai falar sobre quais são as formas de captação de recursos das empresas para o Finame. Então, para finalizar essa aula, vamos falar um pouquinho sobre o tipo de captação de recursos junto ao Finame ou ao BNDES. Ele pode acontecer de duas formas. A primeira que a gente vai falar aqui é a indireta. A indireta são o que a gente chama aqui de casos normais. Eu até coloquei aqui embaixo, os casos normais são aqueles que não têm nenhuma especificidade. E a gente está falando aqui de casos que a gente vai emprestar, a gente é bom, né? Que o Finame vai emprestar até 20 milhões de reais para a empresa. E também acontece por uma intermediação do banco. Quando a gente fala indireta, a gente lembra de intermediação aqui, tá? Então eu vou lá no BNB, vou pedir um crédito para mim comprar 2 ônibus para mim transportar as crianças para a escola. Isso aqui é de forma indireta. Eu preciso comprar equipamentos para minha loja, equipamentos de informática para melhorar a produtividade da minha empresa. Então isso aqui também é uma forma de financiamento indireto que a gente vai pedir recursos lá para o Finame. Agora, se eu sou o cara aqui da Marco Polo, que é uma grande montadora de ônibus, 20 milhões para mim não faz nem cosca, porque é uma empresa muito grande. Afinal, eu estou construindo o ônibus e o ônibus por si só custa lá 5 milhões de reais. Então, esse tipo de financiamento ele acontece de forma direta. A Marco Polo vai lá e vai apresentar um projeto direto para o BNDES. Nesses casos aqui a gente está falando de grandes valores, nós somos acima de 20 milhões de reais. E são, obviamente, casos especiais, não precisa ser necessariamente um ônibus, mas daqui a pouco pode ser um financiamento de 10 milhões, que tem uma característica muito específica. Isso aqui deve ser tratado direto com o BNDES no programa do Finame. E também, outra característica importante, claro que a gente está falando como direto, ele é negociado direto com o BNDES e não há a intermediação de um banco normal. Beleza, pessoal? Então deixa eu sair só para você tirar a fotinho dessa segunda parte aqui. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Aproveita para clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho do YouTube e não esquece de compartilhar com seus amigos. Afinal, tá chegando a grande hora da prova. Um abração, te vejo na próxima.